Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e hoje nós vamos fazer uma revisão geral sobre ecologia, começando a falar sobre seres vivos e seres não vivos. Se gostou, dá um joinha no vídeo e vem para a aula de hoje. Voltei, pessoal. Vamos falar primeiro o que é um ser vivo e depois a gente fala do ser não vivo. Ser vivo na ecologia a gente se refere como um fator biótico. Essa partícula bio significa vida. Portanto, o fator biótico de um ambiente é aquele que possui vida. Mas como eu sei que ele possui vida? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de seres vivos. Bactérias, mesmo que microscópicas, que a gente não enxerga a olho nu só com o microscópio, a gente sabe que ela possui vida. Algas, fungos, plantas, animais, inclusive o ser humano, como nós. Ok, agora vamos falar sobre o ser não vivo ou fator abiótico. Bom, bio, a gente viu agora, significa vida. E toda palavra que tiver essa partícula A na frente, ela dá negação. Portanto, o fator abiótico é um fator não vivo. Mas, pessoal, não confundam não vivo com morto. Ser morto é uma característica de ser vivo, apesar de ser meio contraditório. Mas ser não vivo não tem nada a ver. Por quê? Porque o ser não vivo, ele não tem vida, mas ele é essencial, ele é fundamental para a existência dos seres vivos, para a existência da vida. E aqui tem alguns exemplos de fatores abióticos que existem no meio ambiente, essenciais para os seres vivos, como o ar, a água, o oxigênio, solo e seus minerais, radiação solar, luz, calor, enfim, uma infinidade de fatores. Agora vamos falar um pouquinho especificamente sobre os seres vivos. Voltando, pessoal, agora a gente vai focar apenas no ser vivo, que é aquele ser que possui vida, como a gente acabou de ver. Mas quem que determina a vida do ser vivo? Para ser considerado ser vivo, ele precisa ser composto por essa estrutura aqui, chamada célula, considerada aí a unidade fundamental essencial para a existência da vida. Se ele possui célula, pelo menos uma, ele é considerado um ser vivo. Dentre todos os organismos que existem no planeta, os únicos seres que não são seres vivos são os vírus. E aí a gente deixa para falar numa outra aula, tá? Mas vamos focar nos seres vivos, aqueles exemplos que eu acabei de falar agora para vocês. Então, ele precisa ter pelo menos uma célula, como a bactéria. A bactéria é um ser vivo unicelular. Ou muitas células, como o nosso caso, temos milhares de células, somos seres pluricelulares. Portanto, a característica célula é que determina, que define o ser vivo, biologicamente falando. Além disso, o ser vivo ele possui um ciclo, que a gente chama de ciclo da vida ou ciclo vital. E o que significa esse ciclo? Ele começa no seu nascimento e finda na morte. E aqui nós temos as partes do ciclo vital. Nascimento, o crescimento e o desenvolvimento desse ser vivo, porque à medida que o tempo passa, ele muda, às vezes, as características, a sua estrutura corporal. Então, uma lagarta passa o tempo, ela se transforma em uma borboleta. Então, existe aí um desenvolvimento. Um bebezinho, até ele crescer e atingir a fase adulta, ele passou por várias transformações, desenvolvimento no seu corpo. Chega a fase de reprodução, e a reprodução é extremamente importante para garantir com que os seres vivos continuem no ambiente, e por último a morte, quando ele se encerra o seu ciclo. Além disso, os seres vivos dependem de nutrientes, da nutrição, e aí nós podemos classificá-los de duas formas. O primeiro grupo são os seres considerados autótrofos. O que significa isso? Essa partícula auto é si próprio, e trofo vem de nutriente. Portanto, um ser vivo autótrofo, ele é autossuficiente. Por quê? Ele não depende de nenhum outro ser vivo para poder sobreviver. Apenas com os fatores abióticos do ambiente, como a gente acabou de ver,
o ar, o oxigênio, o gás carbônico, a água, minerais, ele consegue garantir a sua subsistência. E de exemplo, nós temos as plantas que realizam o processo de fotossíntese. Esse processo é característico de seres vivos autótrofos. Portanto, os autótrofos autossuficientes realizam ou a fotossíntese, no caso de plantas, algas e algumas bactérias, ou outro processo semelhante à fotossíntese, que é chamada de quimiossíntese, realizada por algumas bactérias também. Um outro grupo de ser vivo classificado em relação à sua nutrição são os heterótrofos. A partícula hétero significa diferente, ou seja, diferente dele mesmo. Nesse caso, para ele poder se nutrir, ele precisa de algo diferente dele. O que não acontece com o autótrofo, ele mesmo consegue produzir. Então, os heterótrofos não produzem o próprio alimento, eles são organismos dependentes. No caso, herbívoros, carnívoros, insetívoros, hematófagos, enfim, eles precisam retirar de um outro ser vivo nutrientes para poder sobreviver. E por último, todo ser vivo está em processo de evolução. E o que é evolução? A evolução é um processo que, ao longo do tempo, esses seres vivos vão criando adaptações, mudanças, para poder continuar no ambiente. E se você quiser saber um pouquinho mais de evolução, tem aula aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição e também está aqui no card. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Estão gostando dessa aula? Se estiver gostando, clica no joinha, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações aqui clicando no sininho para não perder nenhuma aula. Agora que a gente falou um pouquinho de fatores bióticos e abióticos, vamos fazer uma revisão bem geral sobre cadeia alimentar, porque ela envolve os seres vivos e as suas classificações entre autótrofos e heterótrofos. Bom, pessoal, a gente acabou de falar um pouquinho dos seres vivos, falei dos seres autótrofos e heterótrofos, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cadeia alimentar, que também é um conceito de ecologia bastante cobrado por aí em concursos. Bom, a cadeia alimentar nada mais é do que o fenômeno de produção e transferência de energia. E quando eu falo em energia, isso aqui refere-se a alimento, pois o alimento é que vai oferecer energia para os seres vivos. E nós vamos ter produção e transferência. Envolve tanto os fatores abióticos, como a água, os sais minerais e os gases que estão dissolvidos ali na atmosfera, mais os seres vivos. E esse processo da cadeia alimentar, ele é cíclico. Por que ele é cíclico? Eu tenho a produção da energia, a transferência da energia, que envolve todos os elementos da cadeia. No geral, a cadeia alimentar tem 3 grandes grupos de elementos. O produtor, que é um ser vivo que vai produzir energia. Mas de onde ele vai produzir energia? Vamos pegar a planta como um exemplo de um organismo produtor da cadeia alimentar. Ela vai retirar do ambiente os fatores abióticos, portanto ela precisa da luz, do gás carbônico, de água, minerais do solo, e todos esses elementos abióticos vão reagir ali, reações químicas no processo de fotossíntese, produzindo energia, já que ele é um organismo produtor. Essa energia vai servir de alimento para si próprio, mas ela acaba produzindo um pouco a mais. Esse a mais de energia que fica armazenada ali na planta vai ser transferida para um outro ser vivo, que é um consumidor, um dependente de outro ser vivo. Então aqui eu tenho, transferência de energia, que vai para um consumidor. O consumidor que pega energia direto do produtor, a gente chama de consumidor primário. Geralmente é um herbívoro que está se alimentando de uma planta, de uma alga. Um segundo consumidor já vai se alimentar do primeiro. Então ele vai ser um consumidor indireto do produtor. Então ele vai se alimentar de um animal e assim sucessivamente. Essa energia fica aqui acumulada, vai passando. Quando esse organismo morre,
a sua matéria orgânica, a sua constituição inteira vai ser transformada em matéria inorgânica com o terceiro elemento da cadeia, que é o agente decompositor. Então, após a morte, o decompositor ele transforma da matéria orgânica em inorgânica. E quem seria a matéria inorgânica? Minerais, por exemplo. E essa matéria inorgânica retorna para o solo. E aí as plantas, os produtores, vão reutilizar, e como eu falei para vocês, é um processo cíclico. Se por algum motivo, por uma ação antrópica ou natural, eu quebrar uma dessas ligações, o meu ambiente se desestabiliza. E aí a gente entra em desequilíbrio ecológico. Certinho, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver, deixe aqui nos comentários. Tem aula especial de cadeia alimentar, teia alimentar e pirâmides ecológicas, estão todas aqui embaixo na descrição para te ajudar a melhorar o seu conhecimento sobre ecologia. Espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, aproveita para se inscrever se você ainda não for inscrito, compartilha com os seus amigos, clica aqui no sininho para não perder nenhuma aula. Beijão para vocês, bons estudos e até a próxima aula.